Pronto. Vamos lá. Boa tarde novamente. Lembrando que essa gravação vai ficar disponível depois no YouTube, tá? Para vocês terem acesso, e quem não está na aula hoje ter acesso também. Depois eu ponho um link também no Classroom. Mas em relação à chamada, só vai valer realmente quem está aqui na aula. No caso, você, Douglas, estando até o final da aula. E se preciso, se você preferir, se você precisar, né, perguntar, interagir também. Evelyn, boa tarde. Está gravando, eu queria que você tivesse entrado um pouquinho antes, Evelyn. É importante que você interaja de alguma forma na aula, tá? Nas últimas aulas, percebi uma certa ausência sua, apesar de seu nome estar aqui. Tá bom? Então, vamos ficar ligados, gente, porque é o conhecimento que vem a vocês. E lembrando que esse conhecimento vai ser como é que eu posso dizer? Vai ser repercutido em nota. A avaliação diagnóstica está vindo por aí. Então, o que a gente está trabalhando aqui na sala é o que vai estar na avaliação diagnóstica. Então, se liguem, peguem, dê uma olhadinha no YouTube, no canal da escola, vejam os assuntos que estão pendentes, assistam às aulas anteriores, e, enfim. Inclusive, essa aula de hoje já faz, acho que umas 3 a 4 aulas que tudo tá muito repetitivo, porque sempre vem alguém diferente para a aula, aí eu tenho que repetir tudo de novo. Então, dessa vez eu vou já pegar o gancho e vou concluir. E aí, se tiver alguma dúvida, pergunta. E se ficar muito enrolado porque não assistiu o começo, volta lá no YouTube, corre lá no YouTube, corre no Classroom e pega essas aulas que faltou, tá certo? Me confirmem, por gentileza, pode ser pelo chat, não precisa falar se não quiser, se vocês estão vendo a tela de apresentação, se está tendo um compartilhamento para vocês do PD, do PowerPoint, porque para mim ainda não apareceu, como a internet está lenta, eu não sei se apareceu para vocês ou não, me confirmem aí, por favor. Ainda não, tá certo, eu vou ver se eu interrompo aqui. Bem, enquanto essa... Beleza, Evelyn. Enquanto esse compartilhamento não aparece, acho que daqui a pouco ele aparece. A gente vai continuar falando sobre o barroco, eu vou já adiantando para vocês aqui, que eu não estou conseguindo fazer a interrupção. Então, a gente vai continuar falando do barroco. O barroco foi um movimento literário que ocorreu aqui por volta de 1601 e é também chamado de seiscentismo. Esse movimento ocorreu num Brasil que já estava colonizado, né, o processo de colonização já estava a todo vapor, e inclusive com povos mestiços já, né, com mistura de branco com de europeu, né, com indígena. Então, dentro desse processo, já tinha pessoas que iam estudar em Portugal e voltavam para cá com as ideias culturais, históricas de lá, e traziam essas informações para cá com esses movimentos literários. Então, o barroco é considerado o primeiro movimento, de fato, né, brasileiro, porque a literatura de informação e o quinhentismo não são produções brasileiras, são produções sobre o Brasil por portugueses, apenas informativa, enquanto que o barroco vai trazer essa questão da literatura feita por brasileiros no Brasil, falando sobre questões também do Brasil. Então, a principal situação que eu quero mostrar para vocês hoje não é voltar a essa questão do barroco, que já está muito repetitivo, como eu já falei. É justamente falar sobre a linguagem, esse estilo barroco, né? Na linguagem, como é que isso ocorre, como é que essa linguagem barroca ocorre. Na verdade, o que acontece é uma linguagem questionadora, uma linguagem provocativa, né? Provocadora, e vai trazer, vai refletir a questão da sociedade daquela época, que era uma sociedade cheia de dualidades, de contradições, por causa da mistura, da, das dúvidas, né, do dualismo entre riqueza, pobreza, céu, inferno, divino e humano, religiosidade, fé e razão, ciência, tá certo? Então, por ter saído de um período muito conturbado entre extremos, então gerou-se, né, essas preocupações, essas questões aí.
Então, na linguagem barroca, tenho só um pouco de paciência que tá complicado, realmente a internet tá bem difícil a situação, eu não estou conseguindo fazer o processo, mas vocês vão acompanhando aí e lembrando das slides da aula passada, que são os mesmos, tá certo? Só acrescentando alguns. Então, a linguagem barroca, inclusive eu já comecei a falar na aula passada, é uma linguagem provocadora, rebelde. Rebelde em que sentido? Vai romper com o tradicional, né? Vai questionar sempre, vai perguntar sempre os porquês e vai criticar sempre. Então, falando sempre dessa questão ligada ao próprio ser humano. Então, lembra do yin e yang, né? A luta entre os opostos dentro do próprio ser humano. Então, dentro dessa linguagem, o que é que se usa? Figuras de linguagem, com muita frequência. Aquele assunto de figura de linguagem que nós estudamos, muito a ver com isso aqui, porque uma coisa depende da outra. Então, a metáfora é uma utilização muito grande, é a hipérbole, o exagero, né, nas ideias, a tradução da ideia de grandiosidade, de pompa, de muita coisa, sabe, é importante, e na linguagem isso ocorre de modo, da maneira como os escritores escolhiam as palavras muito rebuscadas, muito cultas, muito gramaticalmente corretas. Então, e tem a antítese e o paradoxo. A antítese é o jogo de palavras contrárias. Isso aparece muito nos poemas barrocos, porque o poema barroco está preocupado com a forma, e aí é onde vem o cultismo, a organização, a valorização da forma textual e o jogo de palavras, a brincadeira com as palavras do texto. E esse jogo de palavras que o cultismo traz é justamente com a figura de linguagem antítese, por causa da contradição das palavras, ideias opostas, morte e vida, bem e mal, céu e inferno, luz e escuridão, alegria, tristeza, firmeza e inconstância. Então, sempre muito nesse sentido. E o conceptismo, certo? O conceptismo, que é que é a questão do jogo das ideias. O conceptismo já aparece nesse formato, já aparece no texto em prosa. O que é o texto em prosa? O texto em prosa é esse texto como a gente escreve, o texto simples, como a gente escreve, linhas e parágrafos. Então, nos textos em prosa, né, nos sermões do Padre Antônio Vieira, como é que aparecia a figura de linguagem, né? Como é que era a forma, como é que era a estrutura da linguagem? Havia a valorização do conteúdo, da ideia no texto, e não da forma, como é o caso do cultismo. Então, o conceptismo vem de conceito, então a valorização da ideia, do conteúdo que tem. Para você entender melhor, pensa no seguinte, pensa numa música em que a batida é legal, é para dançar, é boa, enfim, que você gosta de ouvir a melodia, né? Mas a letra é horrorosa. A letra não faz sentido. Então, veja, a preocupação aqui foi com a forma, com o fato da batida, e não com o conteúdo. Isso é o que o cultismo faz em relação ao poema. Já pensa diferente agora numa música em que a melodia é até chata de ouvir, mas a letra é extremamente reflexiva e você consegue, lendo aquela letra, né, compreender e trazer uma reflexão, e você gosta da letra, mas não gosta da batida, do estilo musical. Então, esse conteúdo, esse desenvolvimento do conteúdo, essa preocupação com o conteúdo, com a letra da música, né, como no nosso exemplo, é mais ou menos o que acontece com o conceptismo, é a preocupação, a valorização do conteúdo dentro do texto em prosa. E aí, para que esse conceptismo ele seja bem sucedido, o que é que ocorre? A brincadeira com as ideias, que é o paradoxo, que é a figura de linguagem paradoxo, que é a brincadeira com as ideias contrárias. Veja, a antítese é o jogo de palavras contrárias, morte, vida, céu, inferno, luz, escuridão, enfim. E o paradoxo são as ideias contrárias. Um exemplo, essa menina parece que dorme acordada, então, dormir acordado é uma ideia contraditória, é um paradoxo.
Não há como você dormir acordado, mas essa ideia, essa junção de expressões contrárias e essa ideia contrária traz a impressão de quê? De que a menina como é que eu posso dizer? Não presta atenção nas coisas. Então, traz aí uma metáfora com esse jogo de ideias, e é isso que o conceptismo faz. Gente, eu não estou conseguindo de jeito nenhum aparecer para vocês, não está aparecendo a opção, está dando problema aqui. Então, eu vou seguir, tá certo? Desse jeito que está aqui. Como o slide, ele é o mesmo das outras aulas, certo? Depois eu lanço lá no Classroom também, vocês dão uma olhadinha. Quando vocês forem olhar as outras aulas, vocês vão ver que é o mesmo slide. Me perdoem por isso, é porque travou aqui a possibilidade de apresentar a tela e eu não estou conseguindo mais apresentar. Então, vamos seguir dessa forma, já que temos pouco tempo hoje, então não dá para morrer, não. Amanhã vai estar tudo certinho. E aí, gente, essa utilização, né, das figuras de linguagem, esse cultismo, esse conceptismo é o que vai enriquecer essa linguagem barroca, deixá-la diferente, deixá-la mais atrativa, né, organizada nesse sentido de ideia barroca, exagerada, bonita, rebuscada. Deixa eu ler para vocês aqui um trechinho que eu já li, inclusive, em outras aulas, de um poema de Gregório de Matos, para a gente perceber o cultismo, tá? O jogo de palavras contrárias. Vê. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Veja, nasce e morre, ou seja, não dura mais. É rápido, é efêmero. Depois da luz, se segue a noite escura. Então, luz e escuridão. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Olha aí o jogo, tá vendo? Tristezas, alegrias. Tá vendo? Bem contraditório. Então, esse jogo de palavra contrária é o que a gente chama de cultismo. Por quê? Porque está dentro do poema. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria, sinta-se tristeza. Como é que pode sentir alegria na tristeza, né? Então, veja, esse jogo de ideias, de palavras contrárias, essa brincadeira ao longo do texto, é o que traz essa ideia de cultismo, tá bom? Enquanto que o conceptismo, ele vai valer para o texto em prosa, como eu falei para vocês. Para o texto em prosa é que ele vai servir. Olha aqui um trechinho do Sermão de Santo Antônio, do padre Antônio Vieira, que é um outro autor super importante do Barroco. Quis Cristo que o preço da sepultura dos peregrinos fosse o esmalte das armas dos portugueses, para que entendêssemos, que o brasão de nascer portugueses era a obrigação de morrer peregrinos. Olha aí o jogo de ideias contrárias. O brasão de nascer portugueses, então, nascer português é a obrigação de morrer peregrino. Tá vendo? A junção de ideias contrárias. E ele continua, lá no finalzinho do texto, diz assim: por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas para a sepultura. Para nascer pouca terra, para morrer toda a terra. Para nascer Portugal, para morrer o mundo. Percebe as ideias contrárias ao longo do texto todinho. Então, dos trechos que eu li, né? Só nesses trechinhos que eu já li, você já percebe a contrariedade. Aí, por que aqui é chamado de conceptismo? Porque aqui nós temos um jogo de ideias dentro de um texto em prosa, não um poema. Então, aqui é onde está mais um pouquinho da linguagem barroca. Então, vamos falar dos autores, para nós encerrarmos esse pedacinho de aula e a gente também encerrar esse assunto, porque na próxima aula, no caso, a partir de amanhã, apesar de eu trazer esse slide só para vocês virem, que foi esse mesmo slide que eu usei, mas eu vou trazer um novo assunto e para a gente verificar a questão também das revisões para a prova diagnóstica, para esse retorno, né, às aulas presenciais. As aulas não, que as aulas estão acontecendo desde março, por canais. Enfim,
Os autores, são 3 autores principais, tá? Dentro do barroco, mas 2 são mais estudados e se destacam. Há outros autores, Paula? Houve outros autores? Com certeza houve, tá? Inclusive, alguns são citados, mas estudado, aprofundado, e que a gente traz nos livros e vai para as provas, são 2 especialmente, e mais um que é citado, que é Bento Teixeira. Esse também, às vezes, é estudado e posto em prova, às vezes. Então, Bento Teixeira, ele tem apenas um texto, né, que é a importância da primazia, que é um poema pequenininho, com, assim, bem, sem muita desenvoltura, né, fraquinho, vamos colocar assim, cujo título é Prosopopeia, que fala sobre alguns atos heróicos de alguns soldados, de reinos, de povos, de várias localidades. Já os autores Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, decorem bem esses nomes, são os autores que mais são apresentados dentro do barroco e são apresentados nas provas, em quaisquer situações que falam em barroco. Falou em barroco, lembrou de Gregório de Matos, no poema, que ele fazia poema, e de Padre Antônio Vieira nos textos em prosa, nos seus sermões da igreja lá, que ele escrevia com toda essa propriedade. Gregório de Matos, também conhecido publicamente como Boca do Inferno, não era por acaso. Ele era um escritor extremamente crítico, debochado, né, tirava muita onda no sentido de criticar mesmo. Ele ia lá e tirava onda e debochava, era satírico, mas com uma crítica embasada, claro. Não é que ele saía por aí tirando onda só por tirar, não. Ele tinha uma base, né, de conhecimento e tinha uma base crítica. E ele trazia isso para as suas produções literárias. Ele nasceu em Salvador, em 1636, e morreu em Recife, em 1696, certo? E ele nasceu em Salvador, criticava bastante os políticos, né, e outras situações em relação à Bahia, e por causa disso, por isso ele é chamado de Boca do Inferno, por causa disso ele foi exilado um tempo em um dos países da África. Ele foi exilado por um tempo e quando ele voltou ao Brasil, ele não veio para a Bahia, ele veio para Recife, já bastante debilitado e morreu, né, na saúde bastante debilitada, e morreu aqui em Recife. A obra dele, a forma como ele escrevia, era dividida em 4 partes. Poesia lírica, que é aquela mais ligada para o lírico amoroso, né? A questão do amor dentro do poema para a mulher idealizada, não era uma mulher do dia a dia, era uma mulher idealizada, tal qual uma deusa muito perfeita, e que o personagem lá do eu lírico se sentia culpado por desejá-la. A poesia satírica, que está mais ligada à política, né? A questão do deboche, do questionamento e da crítica. E o principal alvo dele era o governador da cidade da Bahia, Câmara Coutinho. Cidade da Bahia, gente, era o nome do estado da Bahia hoje, naquela época, né? Hoje, Bahia. Então, lembra que nesse período, Salvador é a capital do Brasil, tá? Salvador foi a primeira capital do Brasil. Para quem não sabia, descobrindo agora, foi a primeira capital do Brasil, depois segue para o Rio de Janeiro e só depois Brasília, que é a atual capital. Certo? Dessa época, todo o movimento entre Portugal e Brasil era pelos mares da Bahia, pelo porto da Bahia. Então, Bahia ficava sendo o principal local de chegada de portugueses e tudo mais, o centrão, né, do Brasil, naquele momento. E ele questionava muito o governador Câmara Coutinho, e criticava de todas as formas. A poesia sacro-filosófica, essa que eu li para vocês, por exemplo, sobre o sol, né? A efemeridade das coisas, ou seja, tudo passa, o sol nasce, mas se vai logo no final do dia, é tudo tão passageiro, é tudo tão rápido, então precisamos prestar atenção aí nesse dia, no agora, né? No carpe diem, precisamos aproveitar, precisamos viver, refletir sobre esse momento do agora. E a poesia erótica, mas não associe a poesia erótica com erotização desse momento, não, tá? De como a gente conhece hoje, não. Nada a ver, bastante distante, né, desse processo. Hoje é muita vulgarização mesmo, mas enfim, deixa quieto.
que confirmava, nessas poesias eróticas, confirmava a alcunha, confirmava a presença do profano no ser humano. Mas esse profano aqui não está falando só da questão sexualizada, mas sim também da questão do homem como ser corrupto, como ser mutável, né? Como ser que é possível ser mau caráter, que está sempre se opondo, né, ao perfeito, ao divino. Então, nesse sentido. Temos aqui alguns poemas dele, mas eu não vou ler para vocês. Primeiro, pelo tempo. Segundo, porque vocês não estão vendo os slides. E também eu já li um pouco nas aulas anteriores. Então, vou passar já para o Padre Antônio Vieira, que é o outro autor extremamente importante desse período. Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa, então ele era de origem portuguesa, de nascimento, mas veio morar aqui, né, no Brasil, na Bahia, e passou o restante da sua vida aqui, e faleceu também na Bahia em 1697. Primeiro, ele escreveu o texto em prosa. O que é o texto em prosa? Repetindo, texto como a gente escreve normalmente, texto em linhas e parágrafos. Esse é o texto em prosa. E a prosa era conceptista, ou seja, ligada àquela questão do conceito que eu citei para vocês agora há pouco, né? O valor, a valorização ao conteúdo. Então, ele escrevia os seus textos, né, voltados em relação às cerimônias, às missas, né, aos sermões. Então, o que é que ele fazia? Ele tinha um viés argumentativo, porque ele tinha uma militância muito forte com a questão política e com a questão social. O que é que ele fazia? Ele trazia um versículo bíblico, uma parábola, e desenvolvia essas informações para que seus fiéis entendessem de forma metafórica. Então, ele trazia o versículo e argumentava e trazia questões da realidade para os seus fiéis. Então, ele tinha uma retórica muito bem elaborada, um discurso muito bem elaborado, certo? Vou ler só um trechinho, 4 horas já, a gente já vai concluir em 2 minutinhos. Vou ler só um trechinho aqui do sermão, ó, de um dos sermões dele, olha só. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, vós sois o sal da terra. Ó, esse trecho aqui é de onde? Da Bíblia, não é? Então, ele pegou o versículo e foi falar sobre a corrupção naquele momento, naquele período, né? E ele continua assim, ó. E chama-lhes sal da terra, Cristo, né? Chama os discípulos dele de sal da terra, porque quer que façam na terra o que o sal faz. O que é que o sal faz na terra, naquela época, né? Era além de salgar, era para manter, né? Manter o alimento saudável, para o alimento não apodrecer. Hoje a gente tem a geladeira. Naquela época não havia. Então, o que é que acontecia? O sal salgava-se bastante, né? O alimento, para que ele pudesse manter. Esqueci a palavra agora, gente. Para conservar, lembrei. Para que ele pudesse conservar o alimento. Entende? Para o alimento não ficar podre. E aí ele pegou essa metáfora e trouxe para os fiéis dele, ó. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, naquela época, tá? Havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Então ele trazia essa reflexão, ó. Pegou um versículo bíblico e trouxe assim, ó. Vocês são o sal da terra. O sal tem o objetivo de conservar, né? De não estragar. Mas está havendo um estrago muito grande porque a corrupção está muito forte. E vocês não estão fazendo nada. O que está acontecendo, né? Precisa se refletir sobre isso. Então, Padre Antônio Vieira, os textos dele eram em formato de sermões, né? No gênero sermão. Então, ele escrevia os textos, elaborava organizadamente e fazia esse jogo de palavras para que o seu texto ficasse bastante acessível aos seus fiéis e para que ele conseguisse trazer essa reflexão entre o ser humano e sua realidade daquele momento. Tá certo? Então, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos são os principais autores do Barroco. Quase que eu não acabo. Passei ainda 1 minuto do prometido, eram só 2, foram 3. Então, é isso, gente.
Muito obrigada, tá certo? Pela aula. Amanhã eu completo é, essa aula, só mais um pouquinho, e na verdade vou começar já um novo assunto. Então, até amanhã. Vão lá para outra aula, tem outra disciplina. Qualquer dúvida, anotem, revejam as aulas anteriores e vão trazendo aí na próxima aula, tá certo? Até amanhã. Bom restante de tarde para vocês, boa aula das outras disciplinas aí.